assim como a Constituição ela consolida a gestão ambiental, ela consolida também a participação popular. E não dá para falar aqui o empoderamento de gestão ambiental empoderando a Secretaria de Meio Ambiente. E volto a dizer, respeito os trabalhadores de carreira, o trabalho deles. O problema é que quem assina é o secretário. Esse governo pode ser cheio de boas intenções. Agora, nós já tivemos história recente e a história não para, ela continua. Por isso, seria muito positivo que não o CONDEMA ele deliberasse sobre o conjunto dessa obra. Ou seja, esses procedimentos, se eles estão previstos em outras legislações, não teria problema nenhum em serem acrescentados aqui, porque é possível dar isenção de taxas, é possível aumentar taxas, é possível fazer termo de ajustamento de conduta sem ajuizamento na própria secretaria e sem, por exemplo, dizer, em relação a esse termo de ajustamento de conduta, ou o CONDEMA irá se manifestar. Então vamos colocar isso aqui. E essa questão, sempre que isso tem referência aqui, eu quero refutar que o CONDEMA tenha feito terceiro turno. E quero refutar que toda vez que as questões são levantadas nessa casa, esse tema aparece. Eu fui eleito no primeiro turno para exercer minhas tarefas constitucionais. E estou fazendo minha tarefa, hora de oposição, hora de fazer a crítica, então quero respeito em relação a isso. Porque sempre há esse tipo de insinuação. Então a questão que eu queria levantar é essa, sem contar outras questões pontuais que me parece que podem ser debates aqui de temas específicos do projeto, por exemplo, da questão de serviços potencialmente ou efetivamente poluidores, é preciso deixar mais claro esses critérios. A questão, por exemplo, de isentar residências dentro de condomínios já aprovados, loteamentos já aprovados regularmente, de terem que passar por licenciamento, e no caso, por exemplo, de uma casa dessa ser construída num loteamento ou em cima de uma nascente no interior do loteamento já licenciado. Aí a responsabilidade é de quem? Isso precisa ficar claro. Então tem algumas questões pontuais que nós trataríamos aqui, mas eu volto a dizer, é preciso que o CONDEMA, enquanto órgão também de gestão ambiental dos municípios, ele seja acrescentado nesse projeto aqui, e não há problema nenhum. Se há outra legislação do próprio CONDEMA que diz que ele é um órgão deliberativo, nós aqui repetimos os dispositivos legais nesse projeto de lei interno. Eu passo a palavra já ao vereador André Ronzulli. Quero registrar a presença aqui do vereador Tico Costa. Bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a secretaria no sentido das ações concretas que já vem desempenhando desde o início desse governo para melhorar a estrutura e melhorar também a transparência do processo. Acho que isso é fundamental. É muito importante que o município tenha esse papel de licenciamento ambiental, de fiscalização. Acho que foi um ganho, isso foi um avanço, mas que carecia de uma estrutura para dar conta desse novo desafio, e percebo que passos concretos estão sendo tomados, e acho que isso é muito positivo, e isso só vai beneficiar a nossa cidade. Particularmente sobre o projeto interno, me parece que ele foi já objeto de uma ampla discussão, né, com audiências públicas, disponibilidade dessa proposta, para que ela pudesse sofrer contribuições, né, no sentido de aprimoramento, o que também é uma atitude louvável, somente com esse grau de detalhamento, de
especificação. É muito importante que o Executivo Municipal, quando da elaboração de projetos com esse grau de complexidade, lance mão desses instrumentos, porque isso só faz aprimorar e faz parte do processo de participação popular, de mais democracia. O outro aspecto que também queria ressaltar é o fato de a gente estar transformando em lei algo que estava como um decreto que fragilizava essa situação, né? Então, acho que a efetivação dessa legislação é muito importante para consolidar no município esse papel e também para que isso saia só de uma deliberação exclusiva do Executivo e possa possibilitar o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Assim como todo o processo. Então, eu acho que nós estamos assim num bom caminho e eu acho que temos que ir aprimorando esse processo. A pergunta que eu queria fazer diz respeito a algumas críticas que vêm no sentido de que com esse advento da nossa sociedade, da preocupação ambiental, isso levou a um aumento da burocracia, a uma demora para se aprovar projetos e tudo isso em detrimento de interesses que a sociedade poderia ter, das ações, dos investimentos e tudo mais. Queria dizer que eu concordo plenamente com o rigor dos licenciamentos e na fiscalização deles. Mas se a gente quer fazer esse debate na sociedade, nós temos que enfrentar as críticas que são postas, muitas vezes até pertinentes. Então, especificamente sobre essa crítica, que principalmente os meios partem mais de setores que são investidores da nossa cidade, eu queria saber assim, o que concretamente a Secretaria está fazendo para que isso deixe de ser uma verdade, né, e passe a demonstrar que o fato de exigências mais severas, mais criteriosas, não possam ser por si só um impedimento, né? Talvez uma fiscalização de prazos para análise do projeto, reforço da equipe, ou seja, ações, porque eu acho que se a gente conseguir conjugar o rigor ambiental mais criterioso e sem que isso seja alguma coisa que postergue investimentos também necessários para o desenvolvimento da nossa cidade, nós estaremos, acho que, dando um exemplo ainda maior para o Brasil de que nós temos como fazer, de fato, um desenvolvimento sustentável sem abrir mão dos avanços na área de meio ambiente, que são um patrimônio da sociedade e da nossa cidade. Por favor, senhor secretário. Queria agradecer ao vereador André Consul pelas observações. Me permita comentar algumas medidas já tomadas nessa questão e caminhar no sentido do que o vereador colocou muito bem nesse plenário. Primeiramente, logo no começo do ano, o prefeito Jonas Donizete nos autorizou a contratar técnicos, a chamar técnicos concursados de carreira, a reforçar tecnicamente o órgão gestor ambiental. E esse processo ainda não está concluído, ele prossegue. Haverá contratação de técnicos para que a gente tenha uma massa crítica de geólogos, geógrafos, engenheiros ambientais, biólogos, ecólogos, que possam garantir a qualidade técnica das análises. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós encontramos um sistema de licenciamento online que não atendia ao nome, porque a única coisa que se fazia em janeiro era a emissão do boleto. Então, online era o seguinte: você preenchia a ficha inicial, emitia o seu boleto, depois você pegava toda a documentação e protocolava na prefeitura. Isso não é online. Então, em menos de 10 meses, se desenvolveu um sistema que não estava iniciado. Com o apoio da ANIMA, com a decisão política do prefeito, se jogou peso nisso. Hoje nós temos um sistema online. Está em testes, está em melhorias, tem uma série de melhorias sendo discutidas com os nossos técnicos e a ANIMA, mas que permite a agilização dos procedimentos de controle social, a transparência do processo.
Esse é o segundo ponto. Uma medida que ocorrerá, que vai ter um impacto bastante grande, é o fato de não haver, vereador André, a possibilidade, a partir do sistema online, de você dar entrada no processo de licenciamento sem os arquivos estarem completos, sem os documentos que são listados necessários estarem completos. Porque muitas vezes, 50% das análises que muitas vezes a Secretaria do Verde ou qualquer órgão ambiental é acusado de atrasar os processos, os investimentos, mais de 50% das análises, nesse caso, pelo fato de não haver a entrega da documentação legalmente prevista. Então existe, a partir do momento que você deixa de aceitar protocolos incompletos e passa a aceitar os protocolos, desde que toda a documentação esteja ali anexada, você ganha tempo. Você não precisa ficar fazendo vários comuniques, publicando no Diário Oficial, pedindo documentação complementar, que já deveria estar no início do processo de licenciamento. Isso vai fazer com que os nossos técnicos se dediquem àquelas solicitações que vieram corretamente instruídas e não percam tempo demasiado para ficar tentando fazer com que o empreendedor entregue a documentação prevista na legislação. Então, essa é uma medida que está em curso, que vem com o advento do novo sistema de licenciamento online e que vai fazer com que a gente possa se concentrar realmente nas análises e que o empreendedor vai dar entrada na documentação e vai começar a contar os prazos a partir do momento que essa documentação estiver toda completa. Então, essa é uma medida concreta que vai contribuir para favorecer as análises ambientais relativas à aprovação do empreendimento e mudar um pouco essa realidade que às vezes se faz a crítica por parte do empreendedor. Às vezes essa crítica pode ser correta, estou dizendo que toda crítica é ruim, ela pode ser correta, pode, em um caso aqui ali, ter um tempo demasiado de análise, mas o que eu posso garantir é que na maior parte dos casos, o que acontece às vezes é um empreendedor mal assessorado, com consultorias muitas vezes que não atendem bem o empreendedor, e ele não sabe disso, e entregando documentos técnicos de baixa qualidade técnica. E aí o pepino fica na mão do técnico do setor de licenciamento, que não pode aceitar estudos de baixa qualidade técnica, tem que fazer várias solicitações para que esses estudos sejam adequadamente aperfeiçoados. Então tem esse outro lado da questão que precisa ser colocado aqui com transparência e com toda a tranquilidade de dizer que vamos aperfeiçoar, vamos procurar agilizar procedimentos, mas tem outras variáveis que nós não controlamos e que estão interferindo no processo de aplicação. Eu só peço para o vereador André Luzul falar no microfone. Será definido prazos também? Os prazos eles virão no processo de regulamentação, no decreto de regulamentação da lei. Nós entendemos que não faz sentido a gente definir os prazos de análise no projeto de lei, porque o projeto de lei, o vereador sabe, que é sempre um processo muito mais difícil de você alterar. E a gente espera que a gente possa sempre ter ganhos de eficiência, a tecnologia traz ganhos, as análises técnicas, a padronização de procedimentos através dos termos de referência trazem ganhos, e isso pode refletir em prazos menores e pode ser revisto. Toda a tranquilidade que eu quero colocar, até aproveitando aqui para voltar na colocação do vereador Paulo Búfalo, né, que não houve qualquer momento, vereador Paulo, nenhum desrespeito à sua atuação constitucional. E cumprimento, e falei várias vezes na sua fala, e agradeço a oportunidade que o senhor está fazendo as suas observações. Eu tenho todo o respeito por isso. O que eu disse é que não há enfraquecimento do convênio. Nós tivemos o PL da reestruturação, que ainda não veio para essa casa, mas passou por ampla discussão do convênio, a reestruturação do órgão gestor ambiental. Então, uma discussão que foi pactuada no plenário do convênio. Ordem de serviço.
Ordem de serviço é uma atribuição do Poder Executivo. Mesmo assim, secretário Manor, as nossas ordens de serviço que têm interface com o Conselho, foram remetidas ao Conselho para manifestação, ao condêmio, ao congeado. Então não há nenhuma intenção de qualquer fragilização. Essa fragilização não existe. Hoje a gente tem um processo de fortalecimento do Conselho, de aumento de transparência e controle social. Podem ter toda certeza que assim continuará. Essas são as nossas observações. Eu consulto se há mais algum vereador interessado em inscrito. Eu passo, então, já na sequência, a palavra ao público presente. Eu só peço a gentileza que se dirijam à minha esquerda, né? Ali ao lado dele. Só falo